que você precisa saber se você quer, neste novo ano, construir a sua casa. Se está começando esse processo, se está pensando nisso, se colocou isso na listinha de ano novo, ou se só jogou uma ideia pro marido esse final de semana, este vídeo aqui é o princípio básico para você poder começar a construir esse sonho. Então vamos! Muito bem, nós vamos para os principais itens que eu encontrei ao longo dos últimos 2 anos fazendo projetos de casa no Estúdio M4. Você sabe que aqui no escritório a gente faz projetos de casa para gente real, tá? Então aqui a gente não tá falando da pessoa endinheirada que chega para mim e fala assim, dinheiro não é problema. Quero uma casa de 2.000 metros quadrados. Não é esse o público que eu atendo, tá? É um público que comprou com dificuldade, é um público que vai financiar a casa, mas é um público que entende que não se constrói com 100 mil reais, tá? Não se constrói com 100 mil reais. Se você não sabe essa informação, eu tô te dando essa informação aqui agora. Construir é caro. Construir é caro, ponto, tá? Ai, Mira, eu quero uma casa muito simples, eu quero uma casa muito pequena. Mesmo assim, com 100 mil reais, você não consegue construir uma casa hoje em dia. Então, o público que a gente atende é uma galera que quer construir uma casa de 200 metros quadrados, 300 metros quadrados e que entende que é caro construir uma casa. Tudo bem? Estamos alinhados aqui? Então, vamos em frente. Primeiro ponto, de onde é que parte? De onde é que começa? Na escolha do terreno, né? Então, ponto número 1, terreno, presta atenção. Se você tá fazendo pesquisa de terreno, pega este vídeo e manda pra galera que tá procurando terreno com você. Tio, primo, parente, esposa, marido, mulher, não importa. Manda o vídeo. Porque isso aqui é a base fundamental de todo o resultado do nosso projeto, da nossa casa e de quanto que você vai gastar. Algumas coisas são óbvias e eu sei que você já está olhando. Vizinhança, facilidade para chegar, transporte público, beleza, isso aí você já está vendo. O que eu quero que você preste atenção para além disso? Se é uma casa num condomínio, qual é a facilidade de contato com o condomínio? Por quê? Se você vai fazer uma casa num condomínio, você precisa saber quais são as normas de edificação do condomínio. A gente não só precisa aprovar o projeto na prefeitura, mas a gente também precisa aprovar o projeto no condomínio. Outro ponto importante que você precisa olhar na hora de escolher o seu terreno. Se você tem um terreno que está no final de uma rua, pensa assim, ó, rua asfaltada, chuva. Aí a chuva na rua. Aí o seu terreno tá aqui embaixo. Não, peraí, a chuva faz Aí o seu terreno tá aqui embaixo. Se não tiver um sistema de drenagem de qualidade feito pelo condomínio na frente do terreno, a gente está falando de um terreno que vai ter muita umidade. Ou seja, a gente está falando de uma fundação que vai precisar de um trabalho muito grande de impermeabilização. Ou seja, a gente está falando de dinheiro gasto na impermeabilização e enterrado. Ok? Tá? Que no caso, a impermeabilização da fundação. Da terra. Então você presta atenção nisso na hora de escolher o terreno. Estou dizendo para você que não é nunca, sob hipótese nenhuma, para escolher esse terreno. Não. Estou dizendo que isso precisa estar em análise. Porque senão você vai ter que fazer a sua própria drenagem dentro do terreno e isso nem vai entrar no preço da construção. Você vai precisar fazer um dreno grandão, a gente está falando de 1 por 1, de um sistema de drenagem próprio para você escoar essa água e ela não entrar embaixo da sua casa e aí subir toda aquela capilaridade que dá umidade na sua casa. Boa tarde. Agora o ponto mais importante de todos. Na hora que o corretor vai te apresentar 2 terrenos, ele vai te apresentar um terreno plano e ele vai te apresentar um terreno íngreme. Ou um morro, também que você pode chamar. O morro vai ser bem mais barato que o terreno plano. Aí você vai falar, dá pra fazer um projetão, cara. Tudo bem. E eu digo o que pra você? Concordo, dá mesmo. Mas é mais caro. Às vezes, construir uma casa num terreno inclinado é tão mais caro do que um terreno plano que o valor dos terrenos se equiparam. E aí, às vezes, fica mais barato se você comprar um terreno mais caro e mais plano do que você comprar um assim, ó.
E Mira, na minha cidade não tem jeito, Mira. Não existe essa coisa de... Não conhecemos esse conceito de terreno plano. Na minha cidade não existe isso. Tudo bem, eu só tô te dando aqui essa informação. Não tem como a gente usar como referência um terreno plano, um projeto num terreno plano e num terreno inclinado. E aí você depois joga no Pinterest pra você ver se aparece casa com terreno inclinadíssimo, se tem. Não tem, menina. As casinhas, tudo um terreno, uma maravilha. Todo plano. Não tem nem uma escadinha para acessar a porta da casa. Quando a gente fala de trabalhar um projeto num terreno inclinado, a gente tem muitas formas de fazer o projeto aproveitar isso. A gente não está falando que a gente vai aterrar, que vai deixar tudo planificado por conta de aterro, de jeito nenhum. Mas só de recortar o terreno para fazer a casa encaixar nesse terreno, aproveitando a declividade, a gente tem um gasto muito grande, gente. Tanto de movimentação de terra como de arrimo. Muro de arrimo é um muro que sustenta a terra atrás dele. Basicamente é isso, você falando de forma bem geral. E esse é um muro que ele precisa ser todo estruturado. Por quê? Porque a terra está empurrando o muro o tempo inteiro para ele cair. Se ele não for muito bem estruturado, ele não sustenta a terra e ele não sustenta o que está para cima, que normalmente é a casa. Não que o muro vai ser o que vai sustentar a casa, mas a gente tem muitas vezes parte do muro integrada à estrutura da casa. Então, às vezes, a gente fez um estudo de viabilidade financeira recentemente e os nossos construtores parceiros disseram que só o muro da casa, o muro de arrimo, não é o muro da frente não, o muro de arrimo que vai sustentar a terra, ia demorar um mês para ficar pronto. Bah. Então não é só o material, a dificuldade, é porque é algo que é demorado mesmo. Então você imagina que se só o muro de arrimo vai demorar um mês e num terreno plano não existe isso, por que a obra num terreno plano é muito mais rápida? E quando a gente está falando de menos tempo, a gente está falando de mais economia, necessariamente. Ponto número 2, já que a gente está falando aqui do terreno plano, terreno inclinado, quantos pavimentos? Porque o terreno inclinado não adianta você achar que você vai fazer uma casa térrea. Porque não tem jeito. Se não existe térreo, como é que vai fazer? Você vai fazer um apartamento? Tá aqui a casa térrea, que aí fica uns pilotinhos assim, uns 5 metros de pilar e a casa térrea. Não tem jeito. Pra gente fazer um projeto inteligente numa casa, num terreno inclinado, a casa tem que ter pelo menos 2 pavimentos para acompanhar o nível do terreno, certo? Acontece que a casa térrea é necessariamente mais barata. Mas não tem como fugir. Ai, Mira, mas é porque é muito simples, é a mesma área, só que eu tô com um andar a mais. Não por 2 motivos. Primeiro motivo, quando a gente faz uma laje de cobertura, então a gente tem uma casa térrea, uma laje de cobertura e lá em cima tá o quê? Um telhado embutido, às vezes, ou a laje é impermeabilizada, vai estar a caixa d'água e os equipamentos de ar-condicionado. Só isso que tem lá em cima da laje. Esta é uma laje de cobertura. Ela não tem estrutura para receber outro pavimento em cima. Se você quer fazer uma laje que vai receber um outro pavimento em cima, ela tem que ser uma laje de piso. E ela é necessariamente mais cara porque ela é mais resistente. Ela dá conta de mais carga em cima dela, entendeu? Então não adianta você pensar assim, gente, mas já vai ter a laje de qualquer jeito. Por que é muito mais caro eu fazer em cima? Porque essa laje é diferente. E outra coisa, a gente ter um pavimento aqui e outro... Vamos, para que eu tô fazendo assim? Não, a Alice tá mostrando mil coisas aqui, mas enfim. Bom, agora também eu quero... Já tá aqui. Mas agora... Porque aqui todo mundo entende, aqui tá todo mundo entendendo. Tá todo mundo entendendo? Porque agora eu já quero fazer uma maquete física. Não. Um pavimento em cima do outro. Não, vai, vamos lá. Tem esse pavimento, que tá em cima desse pavimento. E aqui a gente tem uma fundação. Essa fundação, se ela sustenta só esse pavimento aqui, ela tem uma profundidade, ela tem uma estrutura. Se ela tem que sustentar 2 vezes isso, ela precisa ser uma fundação preparada para isso. Logo mais resistente, logo com mais concreto, com mais ferro e mais cara. Sim. Necessariamente. E aí a gente ainda vai para o ponto de que, se a gente tem 2 pavimentos no Estúdio M4, a gente não vai deixar a sua casa infuncional, disfuncional, pouco funcional. Então, algumas coisas a gente vai precisar repetir por uma questão de melhoria da funcionalidade.
Tem que ter banheiro embaixo e em cima, gente. Não tem condição da pessoa ter que ficar subindo e descendo a escada para fazer um xixi. Não, então tem que ter 2 banheiros, em cima e embaixo pelo menos. Então já temos uma função a mais que não necessariamente a gente vai ter na casa térrea. Você entendeu aqui, né? Ai, Mira, mas tem 3 banheiros na casa térrea. Normalmente, a gente vai precisar de um banheiro a mais. Segundo ponto, se a gente precisa subir a escada para tomar água ou descer a escada para tomar água, no Estúdio M4 aqui eu não vou fazer isso com o meu cliente não. Vai ter uma copinha. Ainda que seja um ponto de água e um frigobar, vai ter no pavimento dos quartos, para que a pessoa não precise ficar subindo e descendo a escada às 3 horas da manhã, que bater uma sede. Então, por menor que seja, é uma multiplicação diária, é uma multiplicação de função. E acredite, você vai ver já já o próximo item. Próximo. Vamos falar sobre tamanhos, sobre os espaços. E Mira, é só um ponto de, pelo amor de Deus, você não vai me convencer. É só um ponto de filtro, isso não encarece a obra. É porque um ponto de filtro que em uma área que está no revestimento, que tem uma iluminação, que tem isso vira cascata. E a gente necessariamente amplia o preço da casa por conta de uma funçãozinha a mais que a gente coloca. Ao mesmo tempo, a gente não vai prejudicar a qualidade da casa por conta disso. Se já tem 2 pavimentos, a gente vai fazer esse ponto. Porque do contrário, você vai viver nessa casa com raiva de mim. Porque tem que subir escada ou descer escada para tomar água. Percebe? E agora eu trago um dado para você, que agora é a hora que você aperta o like nesse vídeo para mim. Aqui no Estúdio M4, depois que a gente criou a casa, depois que a gente concebeu a solução da casa, antes da gente detalhar o projeto de interiores, fazer o detalhamento de arquitetura e tal, a gente passa por uma fase chamada EVF, Estudo de Viabilidade Financeira. Eu contrato um parceiro meu, construtor, para fazer um orçamento preliminar da casa, que é esse estudo de viabilidade financeira. Eu não sei fazer, porque eu não sou construtora, eu sou um escritório de arquitetura. A construtora tem conhecimentos que eu não tenho. Por quê? Porque eu não construo. Percebe? Eu reformo, é diferente, completamente diferente. Então eu contrato um escritório que vai fazer esse estudo de viabilidade de um projeto nosso. E com base no nosso histórico aí dos últimos 12, 18 meses, eu posso afirmar categoricamente para você que uma casa térrea e uma casa de 2 pavimentos tem pelo menos R$800 a mais no custo do metro quadrado. Na hora que a gente soma tudo, o arrimo, a fundação, a escada, a estrutura, a área que no geral aumenta, a gente entende que a gente tem entre 800 e R$1.000 a mais no preço do metro quadrado construído de uma casa com 2 pavimentos. Anotou? Vocês conversarem em família para entender se vale ou não vale? É desse jeito que a gente entende, antes mesmo de detalhar o projeto, que aquela casa que a gente tanto mostrou aqui no canal para você, aquilo ali é possível de ser construído. Os nossos clientes vão dar conta de construir, ainda que em etapas. Construir em etapas faz parte da nossa realidade aqui. E o que me leva ao item número 3. Construir em etapas é o quê, Mira? Primeiro faz a fundação, aí espera um tempo, aí faz a... Não, amor. A gente constrói em etapas. A primeira etapa ela tem que ser pelo menos até a parte cinza da casa estar pronta. O que quer dizer isso? A casa tem que estar com cobertura, a casa tem que estar com toda a instalação passada, a infraestrutura da instalação, não precisa estar com a tomada instalada, mas ela já tem que estar passada, todos os conduítes, de preferência a fiação também. A gente tem que estar com toda a impermeabilização da casa pronta. A gente tem que estar com todos os pontos hidrossanitários instalados. Pode não estar instalado o vaso, mas já tem que estar toda a tubulação pronta, desde a caixa d'água até a saída de esgoto, seja para uma fossa, seja para o sistema de esgoto da cidade. Ou seja, o esqueleto da casa está pronto. A gente vai entrar com os acabamentos. A parte cinza é a parte que finaliza antes da entrada dos acabamentos. Essa primeira parte precisa ser executada. Não tem como fazer no meio do caminho, por 2 motivos. O primeiro, porque uma construção nesse estado, nessa fase, se deteriora muito rápido.
E aí, se você constrói um pedaço, aí espera um tempo para continuar, você perde muito dinheiro porque a casa se deteriora. Então é importantíssimo que você conclua pelo menos a fase cinza da casa. Eu, na verdade, sempre falo para os meus clientes que tem que avançar até um pouco mais. Porque ainda a parte cinza, com a casa toda rebocadinha, a gente precisa proteger esse reboco. A gente precisa ter uma pintura já, ainda que uma pintura mais simples, mas a gente precisa ter uma pintura já com massa acrílica, a gente precisa ter uma pintura de área externa com alguma textura para proteger a parede, porque vai chover. E a gente precisa não deteriorar, não dar infiltração, não dar capilaridade. Então é muito importante que se entenda isso. Então dá para construir etapas? Dá. Mas a parte cinza é uma parte muito importante e anota essa e compartilha este conteúdo com alguém que tá pensando, que tá dizendo para você, não, o que faz diferença na obra é o acabamento que você vai escolher. Da pandemia para cá, meu anjo, isso não é mais uma verdade. Aqui no Brasil, de 2020 para cá, a parte cinza, a obra cinza, ela é a parte mais cara da construção, com uma única exceção, que é o padrão AAA, que não é com quem a gente está conversando aqui. Mira, não entendi. O quê? Que padrão? A galera do alto luxo, Gustavo Lima. Não estamos conversando com essa galera, tá? Ana Hickman, 14 quartos, uma sala que pede direito de 50 metros de altura. Não estamos falando com essa galera, entendeu? Vida real aqui, a gente tem a parte cinza da nossa obra variando entre 50% e 60% da nossa obra. Então, ai Mira, mas 50 não é a maioria, 50 é metade. Sim, 50 é metade. Mas não quer dizer que você, numa casa de 1 milhão, não quer dizer que você começa a construir com 300 mil. Se você não tiver pelo menos 500 mil reais para ir de ponta a ponta dessa fase, é melhor não começar, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Porque é o que eu te falei, se você constrói e não consegue finalizar essa etapa, o que vai acontecer? Jogar dinheiro fora, porque a casa se deteriora. Ficou claro? Eu entendi. Aliás, deixa eu atacar o dado que eu tenho aqui, não tem nem 50 não, é 56. Logo, 51 já é maioria. Então, é 50 de 56. Os nossos dados dos últimos 12 meses atestam que a obra cinza das nossas casas tem variado de 56% a 60% da construção. Certo? Então, os acabamentos, que é onde nós da arquitetura conseguimos segurar bastante a onda no design de interiores para conseguir reduzir bastante o custo, equivalem a 40%. Então a gente consegue reduzir, a gente consegue apertar o máximo que dá. A gente coloca um revestimento mais barato, a gente usa uma marmoraria mais barata, a gente usa uma iluminação mais concisa. Mas o que é que realmente segura o preço da casa, o preço da obra mais barato? Item número 4, a área. Então, meus anjos, se você quer fazer uma casa mais barata, ela precisa ser menor. Não tem jeito. Eu fiz essa mesma pergunta para uma construtora parceira nossa, falava, amada, pelo amor de Deus, como é que a gente reduz esse valor? Não tem muito para onde correr, hein, Mira? Para fazer uma obra mais barata, ela precisa ser menor. Não tem muito como correr. Então, assim, a gente tem todas essas questões, tem a questão da casa térrea e tal, mas dado a circunstância de que eu tenho um terreno inclinado, eu preciso que a casa tenha 2 pavimentos, o que faz com que a casa seja mais barata? Não é acabamento, é área. Se a gente reduz a área, a gente consegue reduzir, fazer uma diferença maior no orçamento final. Por isso que as últimas casas que você viu aqui no escritório, a gente não tá gastando área à toa, nem com circulação, nem com garagem. Não tem jeito, amor. Você quer uma garagem espaçosa para botar uma Hilux? Deixa só a Hilux. Paga 2. Você tá gastando área dada de garagem. Ai, Mira, mas o preço do metro quadrado da garagem é menor do que o preço do metro quadrado do banheiro, de fato, mas quando a gente vai fazer o apanhado total da casa, a gente não fica destrinchando o preço do metro quadrado por ambiente. A gente define o preço do metro quadrado pelo tamanho da casa. E aí não tem, por mais que você queira se enganar, porque na garagem
tem muito menos gasto, porque é só piso e cobertura, necessariamente no final, quanto menor a área, mais barato é o nosso orçamento. No entanto, às vezes, o seu sonho não cabe numa área menor. E aí a gente também não vai fazer isso. Aqui no Estúdio M4 a gente faz o sonho. A gente não vira para você e fala assim, escuta, o sonho não cabe no seu orçamento, então a gente vai fazer uma casa do seu orçamento. O seu sonho que se dane. Não trabalhamos com essa questão aqui. A gente conversa muito com os nossos clientes para a gente fazer a casa que atende às necessidades, os desejos, o sonho. E junto, se for o caso, a gente elimina algum ambiente, a gente elimina alguma função. Mas a gente projeta o sonho. Se o sonho são 500 metros quadrados, a gente faz 500 metros quadrados. Mesmo que eu fale assim, então, estamos trabalhando com 2 milhões para construir essa casa. Tá tudo bem aqui? Entende? Então é importante que isso fique claro e aí a gente vai conversar. No entanto, é perfeitamente possível que alguns ambientes de fato não sejam construídos. Depois que a gente chegou na fase cinza da obra, terminamos a obra cinza e vamos para os acabamentos, tem alguns ambientes que podem simplesmente fechar a porta e não ser feito. Um quarto de hóspedes, pode ficar o quarto de hóspedes no reboco? Pode. O banheiro de hóspedes pode não ser feito no primeiro momento? Pode. O espaço gourmet pode não ser feito? Não faça isso. Curta sua casa. Mas chama pode. a galera para festinha. Perfeitamente pode. Você identifica o que não pode, o que pode ser feito, o que não pode. Outro ponto muito, muito importante que a gente sempre vai posicionar os nossos clientes. A marcenaria é algo muito, mas muito caro. A gente está falando de 100, 200 mil reais só de armários, de móveis, Então a gente está falando de um custo muito elevado. E definitivamente a gente faz os projetos, a gente faz o projeto de marcenaria completo e todo detalhado, mas a gente sabe que os nossos clientes vão executar os armários à medida que for possível. O armário que não pode faltar é o da cozinha, porque senão não tem nem onde guardar a coisa do pires. Mas do contrário, nem do quarto é necessário num primeiro momento. Faz-se à medida que é possível. No entanto, o nosso projeto está 100% detalhado. Ah, daqui a 5 anos a gente vai conseguir fazer os armários do quarto de hóspedes. Tá lá, ó, detalhadinho, é só entregar para o marceneiro e executar conforme a gente imaginou no projeto. Ponto 5, que você às vezes não sabe. Basta contratar um arquiteto e o seu sonho de princesa tá definido, resolvido, finalizado? Não. Uma construção é um trabalho multidisciplinar. A gente precisa de 5 profissionais, pelo menos, para fazer o seu sonho acontecer. E aí eu cito eles aqui agora que você já se prepara. Por quê? Porque na hora que você clicar no link da bio para entrar em contato com o Estúdio M4 para fazer o projeto da sua casa conosco... Gostou do marketing, Alice? Muito, dá muito Você viu super sutil, galera nem notou. Nem notou, galera tá aqui, ó. Nem notou, já clicou no botão, quando viu já tava lá no WhatsApp conversando com a Jennifer E nem nem percebeu. A nossa Jennifer, que eu James, faz assim. É com ela. Ela vai falar, vai marcar a nossa reunião para você me passar o que você quer para sua casa e tal. Mas muito bem, o que você vai precisar antes mesmo da gente começar a trabalhar no projeto da sua casa? Topógrafo. O seu terreno, depois de comprado, tudo certinho, tarará, você vai chegar lá, vai olhar ele, e aí como é que aquilo ali vira um material que eu consigo trabalhar em cima? Com o apoio, o trabalho de um topógrafo ou de um engenheiro agrônomo. Por quê? A gente precisa de um levantamento do terreno. É preciso saber exatamente qual é o tamanho do terreno, o ângulo do terreno, a curva de nível que vai indicar para mim se o terreno está descendo, se o terreno está subindo, se o terreno é plano, se ele é um pouquinho inclinadinho de nada. Isso a gente precisa saber. Com base nisso é que eu começo a trabalhar. Então, antes mesmo de você contratar o Estúdio M4, você vai ter que contratar um topógrafo. Depois entra o Estúdio M4, ou o seu arquiteto aí, que é nós, né? É. Depois, quando a gente já fez já concebeu a sua casa, já fez o EVF, já fez o projeto de interiores da casa, a gente vai chegar aqui dentro num momento que se chama anteprojeto, em que a gente vai desenvolver todas as plantas do seu projeto.
Planta de layout, planta de tomadas, de iluminação, de eixos hidrossanitários, que eu não vou ficar citando todos aqui, porque a gente trabalha com um volume muito grande de projeto para a gente entregar um projeto de qualidade para o nosso cliente e a informação suficiente para que o nosso parceiro engenheiro também tenha tudo que ele precisa para, de fato, fazer o trabalho dele com qualidade tal qual a nossa. Quando a gente chega na fase de anteprojeto, a gente já pode dar início ao trabalho de engenharia. Mas como é que dá início ao trabalho de engenharia? Precisa do material do arquiteto, que você já tem, mas precisa de um outro profissional também. E aí a gente está falando de um profissional que vai fazer um trabalho de sondagem no seu terreno. O que é a sondagem? Vai chegar uma empresa especializada, vai lá e vai furar o seu terreno para identificar qual é o tipo de solo que tem no seu terreno. Esse material é importantíssimo para o engenheiro civil poder fazer o projeto de fundações. O engenheiro civil vai fazer o projeto de fundação, vai fazer o projeto de estrutura, seja em concreto, seja em qualquer outro sistema que a gente tenha escolhido em projeto arquitetônico, e ele vai fazer também todo o projeto de instalações. Toda a parte de infraestrutura da instalação. Mas, Emília, você não falou que você faz o projeto de instalações? Eu faço o projeto de instalações de arquitetura. Eu digo onde vai estar o vaso, eu digo onde vai estar a pia, mas quem diz qual é o tubo que passa na parede, que sai da caixa d'água, por onde que ele passa e qual o tamanho desse tubo, é o engenheiro nos seus projetos complementares de instalação. Então, o engenheiro vai fazer fundação, estrutura, instalação elétrica, instalação hidráulica, instalação de esgoto sanitária, instalação de águas pluviais, que é para a gente recolher a água da chuva e não ter qualquer tipo de problema, escoamento correto. E aí, dependendo da região, da norma da sua área, a gente tem outros projetos que precisam ser feitos também. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente precisa fazer um projeto de um reservatório de contenção de água. Isso vai depender de região para região. Então, até agora, vamos recapitular. A gente precisa do topógrafo, do arquiteto, topógrafo, estúdio M4, equipe de sondagem, engenharia e... Até aqui a gente fez projeto. Para terminar o seu sonho virar realidade, construtora. Então a gente precisa depois de uma equipe de obra que precisa ter um responsável técnico. O responsável técnico tem que ser um arquiteto ou um engenheiro que vai atestar que aquela obra está sendo desenvolvida de acordo com os projetos que foram previamente concebidos. E aí a sua casa está construída dentro das normas do que deveria e não tem qualquer chance de cair, de perder, de não acontecer dentro do sonho que você imaginou. Alice já desistiu. Não, eu não desisti de jeito nenhum, eu tô só me organizando um pouco mais agora. É exatamente essa a minha intenção, Alice. Eu não quero fazer ninguém desistir. Eu só quero que você tenha clareza. Por quê? Porque já aconteceu uma vez de um cliente sentar para conversar comigo. Eu expliquei tudo isso que eu expliquei para vocês agora, só que numa reunião de 1 hora de duração, porque eu mostro, exemplo, tarará. E aí chegou no final e ele falou para mim assim, beleza, Emira, e quanto tempo? Porque teve uma colega sua que falou para mim que em 6 meses a minha casa não vai estar pronta. Aí eu quase caí, tive uma síncope nervosa. Não, meu anjo, não vai estar pronta. Nem se o projeto já estivesse pronto, ela não estaria pronta em 6 meses. Então, o item número 6 é sobre tempo. Quando você vai construir, você precisa estar preparado para um planejamento de médio prazo. Não é longo prazo, se você fizer tudo direitinho, como eu falei no vídeo de hoje, mas a gente está falando de médio prazo. O que é médio prazo? 3 anos, 2 anos e meio. Por quê? No Estúdio M4, desde a assinatura do contrato, quando você já tem a topografia em mão, até o momento que eu entrego isso aqui, ó, o nosso caderno de executivo, para que a sua obra possa começar, a gente vai ter pelo menos 10 meses de trabalho. 10 meses é a média dos últimos projetos que saíram do Estúdio M4. Acontece da gente chegar a 12 meses, por exemplo. Então, se você tiver em mente que o seu projeto vai durar 1 ano, que esse planejamento todo entre a topografia e o projeto pronto para sair o alvará de construção vai durar 1 ano, você vai se preparar para que a sua obra, a partir do momento que você tomou a decisão, ela comece 1 ano depois. E nenhuma obra fica pronta em 6 meses, minha gente. Só numa situação de uma casa muito miudinha, num terreno plano, com acabamentos muito simplificados. Aí sim a gente está falando de uma casa, de uma obra que fica pronta em 6 meses. A não ser que você tenha escolhido um sistema construtivo revolucionário, e a gente já tem hoje em dia alguns tipos de sistema que permitem uma construção mais acelerada, mas
Se a gente está falando de um sistema tradicional, se a gente está falando de uma obra comum no Brasil, a gente está falando que a casa vai ficar pronta em 1 ano. Ou seja, 1 ano de projeto e 1 ano de obra, pelo menos. Então você se prepara, você se organiza. Muito bem, vamos comprar o terreno agora, em 2024, e a gente vai passar o Natal de 2026 na nossa casa nova. Esse é o plano. Para ser realista, para ser pé no chão, para que você saiba de fato como que a coisa vai se dar. Porque se eu te prometer menos do que isso, eu vou estar mentindo. E aqui a gente não mente, aqui a gente trabalha com a realidade. Que a gente Dados. é primos. A gente é primos, Entendeu? a gente não Aqui mente. não mente, aqui não tem negócio de mentira. Aqui a gente só fala o que é verdadeiro. Foi longo, foi demorado, mas foi muito importante para você se preparar. Então o mínimo que eu te peço é um like. Mas é o mínimo. O máximo que eu te peço é um like e um compartilhamento. Esse vídeo tinha que estar nos portais de notícia. Para as pessoas entenderem que eu vou construir a casa esse ano. Não é assim que a coisa funciona. Porque se a gente faz a coisa organizada, corretamente, dentro do que deve ser feito, você se prepara melhor, você não gasta além do que está no seu planejamento e você faz a casa que de fato está dentro do seu sonho e da sua realidade. Então a gente bota o pé no chão aqui agora, respira fundo, para de sofrer, menino. Entendemos a realidade? Então, muito bem, vamos traçar agora os planos. E conta com o Estúdio M4 para te ajudar a construir o seu sonho. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Da sua casa e aí subir toda aquela capilaridade que dá umidade na sua casa. Boa tarde. Beijo pra Teodoro. Eu vou continuar, isso é ano novo, mesmas coisas que a gente continua aqui, que eu continuo falando a mesma coisa. Que eu continuo assistindo ele, aí eu continuo, não tem jeito. Só isso aí que eu não consigo fazer, que eu não tenho essa habilidade.